Atos capítulo 9, versículo de número 10. Eu quero falar sobre a vida de Ananias. Quem aqui conhece Ananias? Levanta a mão. Esse texto tomou meu coração na madrugada que eu estava orando aqui, da vigília. E eu entendi de Deus partilhar com vocês algumas realidades, algumas coisas que esse texto tem de precioso para nos ensinar. E diz assim a palavra do Senhor, Atos, capítulo de número 9, versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas. Procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Versículo 17. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Pai, obrigado pela sua palavra. Fala conosco nessa noite. Eu oro para que o Senhor me use como instrumento de graça, poder, para transmitir a palavra do Senhor. Eu oro pelas mentes, ó Pai. Deus, eu peço que cada mente aqui seja levada cativa à obediência da cruz de Cristo. Eu te peço, Senhor, que nada venha impedir, Pai, os teus filhos de receber a semente do teu evangelho. Bloqueia, Senhor, no mundo espiritual toda ação maligna ao redor dessa igreja e nos abençoa nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu fiz a pergunta aos irmãos, quantos aqui conhecem Ananias? Ananias, irmãos, é muito interessante nós olharmos, analisarmos a vida deste homem, porque ele participou ativamente da vida e da conversão do apóstolo Paulo, melhor dizendo, da conversão do apóstolo Paulo. A gente fala muito de Paulo, talvez Paulo, não há um culto que passe que nós não citamos algum versículo que Paulo escreveu. Talvez é difícil ter um culto que nós não mencionamos alguma coisa da vida de Paulo, o que Paulo nos ensinou em suas cartas, porque nós sabemos que Paulo foi um dos maiores bandeirantes do cristianismo, talvez depois de Jesus, o maior homem que pisou sobre esta terra. Paulo escreve 13 cartas no Novo Testamento. Paulo abre igrejas em Filipos, em Tessalônica, em Éfeso. Paulo, ele semeia a igreja por onde ele passa. E o nosso foco, a nossa ênfase sempre é na vida deste homem. Não tem nada de errado nisso. Mas quem foi que participou da vida de Paulo? Quem foi que abençoou Paulo no início da sua caminhada? Quem foi que deu ali, ajudou Paulo a dar os primeiros passos? Quem foi que foi um instrumento escolhido por Deus para ser uma bênção na vida deste homem? É interessante a gente dizer, irmãos, quando a gente olha para o ministério infantil, nós não sabemos qual Paulo que está lá em cima nesse momento.
Mas nós sabemos que lá tem Ananias, ministrando na vida daquelas crianças, para que aquelas crianças sejam tocadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. O professor da escola dominical de Moody não sabia que Moody se tornaria um dos maiores teólogos que também se passou sobre esta terra. Mas aquele homem ali, com cuidado, carinho, ministrou sobre a vida daquele grande evangelista. E a gente aprende isso, irmãos, porque às vezes o nosso foco é nas pessoas que Deus está levantando, mas e as pessoas anônimas? E aquelas que muitas das vezes nós não olhamos o resto da vida delas? Podemos até chegar a dizer, irmãos, que se não fosse Paulo, Ananias nem seria citado nas Escrituras, né? Ananias nem seria mencionado na Escritura Sagrada. Mas por intermédio da vida de Ananias é que Paulo é cheio do Espírito Santo. É por intermédio da vida de Ananias que Ananias impõe as mãos sobre ele. Ele estava cego, ele retorna, ele volta a ver. Então Ananias foi um instrumento poderoso do Senhor na vida desse homem chamado Paulo. E aqui eu já quero começar a pregar para o seu coração. Você não sabe, mas você pode ser um instrumento poderoso na vida das pessoas que precisam de uma palavra, de uma oração. Você precisa entender que Deus talvez não vai te colocar no lugar da evidência, mas Deus te chama para ser um instrumento, uma resposta àqueles que estão precisando de ter os olhos abertos. E você pode ser um Ananias desse tempo. Você é chamado para ser um Ananias desse tempo. E quando a gente olha esses trechos aqui, esses versos das Escrituras, no capítulo 9, a gente entende que Paulo havia acabado de se converter. No capítulo 9, ele pega cartas, ele vai rumo a Damasco. Ele pega autoridade para quê? Assolar os cristãos. Ele vai açoitar os cristãos. Esse homem chamado Paulo, ele está agora com o desejo de perseguir a igreja do Senhor. E de repente, meio-dia, a luz brilhou nos seus olhos. E a Bíblia vai dizer: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele vai responder: quem és tu, Senhor, que estou perseguindo? E o Senhor do céu vai dizer: eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. A Bíblia vai dizer que os companheiros de viagem pegaram Paulo pela mão, ouviram aquelas vozes também, aquela conversa. Pega o Paulo pela mão, leva ele até a cidade, porque ele não sabia o que estava acontecendo, porque ele ficou cego naquele momento. E eles levam Paulo a uma casa na cidade de Damasco, na casa de um homem chamado Judas, e lá deixam a vida de Paulo. E aí Deus chama Ananias para cumprir o propósito. Paulo já estava convertido, mas precisava ter os olhos abertos. Paulo já havia tido um encontro com Deus, mas precisava ser cheio do Espírito Santo. Paulo, ele já havia tido um encontro sobrenatural com Deus, mas ele precisava de um Ananias para impor as mãos sobre ele recuperar a vista e ser transformado. E assim, irmãos, nós olhamos a palavra de Deus. No versículo 10, o texto vai dizer, olha comigo: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Olha que interessante, irmãos. Deus vai usar um homem na cidade de Damasco chamado Ananias. Se a gente estudar, a gente não sabe nada de Ananias. Ananias não foi um homem notado. Ananias não estava no colégio apostólico. Ananias não estava na companhia de Pedro, de Tiago, de João, os homens que Deus estava usando naquele tempo. Ananias não tinha um cargo eclesiástico. Ananias não estava no lugar de evidência. Mas Ananias estava na cidade. Ananias estava talvez escondido. Talvez quem conhecia Ananias era só Deus. Mas a Bíblia vai dizer que ele era um discípulo. Um discípulo que não é conhecido pelo colégio apostólico. Um discípulo que talvez pessoas não iriam mencionar a vida dele. Um discípulo que talvez não estava introduzido no meio religioso, mas ele era um discípulo. E Deus chama os discípulos para usar os discípulos. Deus não vai chamar dessa vez, irmãos, João. Deus não vai chamar dessa vez Tiago. Deus não vai chamar a vida de Pedro para orar por esse homem. Deus vai chamar
os discípulos. Isso aqui você precisa aprender. Tem gente que pensa assim: Deus só usa os ungidos, Deus só usa os consagrados, Deus só usa aqueles que têm cargos. Não, muito pelo contrário, Deus usa os discípulos anônimos. Quem sabe você está aqui nessa noite me ouvindo, você é um discípulo anônimo. Eu estou aqui pregando para você. Talvez você é Ananias nessa noite, entrou nessa casa e precisa ouvir essa palavra. Deus está chamando algum Ananias nessa igreja, nessa noite, para se levantar e cumprir o propósito de Deus. Talvez você pense: tem que ser pastor para ser usado, tem que ser do louvor para ser usado, tem que ser da diretoria para ser usado, tem que ser do conselho para ser usado, tem que fazer parte da cúpula para ser usado. Mas quem é discípulo, Deus sabe quem é, e quem é, Deus vai chamar do meio da multidão para usar. Me ajude a pregar e fala que a pessoa que está do seu lado: você não precisa de status, você não precisa de pedestal, você não precisa de reconhecimento. Oh, aleluia, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Me ajude a pregar e dizer para esse irmão: você não precisa de ninguém olhar para você e dizer você tem influência. O que você precisa é ser discípulo, e quem é discípulo Deus chama, quem é discípulo Deus usa. Aleluia. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui, irmãos. Agora eu preciso, como pastor, te dar um conselho. Quem quer aqui ser usado? Vou fazer de novo. Quem quer ser usado? Quanto mais você esconder, melhor. Deus vai te achar lá. Cadê os irmãos do Pentecoste aí? Porque quanto mais você se esconder, Jonas está falando assim, Deus falou assim: eu vou usar Jonas. Jonas, vai para lá em Nínive, vai pregar em Nínive. Ele corre, ele vai para o fundo do navio. Eu vou atrás dele, eu vou. Quanto mais Jonas tentou esconder, é você, Jonas. Tenta esconder, irmão. Se Deus tem uma obra na sua vida, Ele vai aonde você estiver. Ele vai aonde você pode esconder, no meio das bagagens, como fez com Saul. Saul escondeu no meio da bagagem, falando assim: aqui ninguém me acha. Deus está falando assim: eu te acho porque eu te chamei, eu vou usar você. Agora tem aquelas pessoas que quer sempre o microfone, quer sempre estar com evidência, quer sempre estar no lugar do reconhecimento, quer ser usado. Irmão, se você é a pessoa que não quer ser, que quer ser usada, mas está escondido, fique tranquilo, a sua hora vai chegar. Quantos aqui creem nessa palavra? Deus vai te achar no meio da multidão. Se ele tem, irmãos, eu acho interessante porque Gideão estava malhando trigo no lagar. Lagar é o lugar de pisar uvas. E ele está malhando trigo no lagar porque ele estava querendo salvar a sua família da opressão dos midianitas. A Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor foi lá, aonde ele estava, no lugar escondido, e falou assim: Deus é contigo, homem valente. Ninguém estava vendo Gideão, mas Deus viu ele lá. Ah não, isso foi devagar. Eu vou falar de novo. Ninguém estava vendo Gideão, mas Deus foi lá. Moisés assassina um homem, foge, se casa, ele começa a pastorear as ovelhas do seu sogro, e a Bíblia vai dizer que ele estava pastoreando o rebanho do seu sogro para o lado ocidental. Quer dizer que talvez estava distante da sua própria casa. Onde Moisés estava? No lado ocidental. Isso quer dizer que Moisés estava longe, no anonimato. Ninguém conhecia Moisés, só talvez ele e aquele irmão que viu ele assassinar o egípcio. Conhecido pela família, pastoreando as ovelhas do sogro. Irmão, pensa. As ovelhas nem dele eram, as do sogro. É igual o João Pedro está esperando aí pastorear os bois do Hélio. O boi nem dele é. Quem está aqui comigo? Irmãos, as ovelhas nem de Moisés era. Aí ele está pastoreando as ovelhas do sogro. A Bíblia vai dizer que lá naquele deserto uma sarça ardente vai queimar. Ele olhou para a sarça estava queimando, não se consumindo. Aquela voz vem para ele e fala assim: tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é santo. Deus está revelando para um homem que está lá num deserto, pastoreando as ovelhas do sogro dele. Irmãos, sabe o que é isso? Quanto mais você trabalhar e se esconder, é lá que Deus vai te encontrar.
eu quero ser usado. Vai para a salinha das crianças. Você vai ser usado. Eu quero ser usado. Pede um dia para lavar o banheiro. Eu quero ser usado. Pode me dar uma criança que está chorando, não para, quieta, vou pegar no colo, vou sair. Quer ser usado? Se esconda. Porque a gente tem uma visão errada de ser usado aqui. Microfone na mão, a gente está analisando que ser usado por Deus é microfone na mão e púlpito. Mas quem é discípulo, Deus podia chamar todos. Ele falou assim: hoje eu vou usar e chamar Ananias, um discípulo na cidade de Damasco. Irmãos, é interessante a gente olhar por que Deus vai usar esse homem. Calvino vai comentar acerca disso, porque essa escolha, pastor F, não foi uma escolha aleatória de Deus, mas um ato de humilhação pedagógica direcionando a Saulo. O que Deus queria fazer? Tratar Saulo. Por que ele vai pegar um desconhecido? Calvino vai comentar que Deus estava humilhando ele, ensinando ele, através da humilhação. Porque se vem Pedro, ele falava assim: quem pôs a mão em mim foi Pedro. Aí Deus pega um desconhecido para falar assim: ó, não é sobre o que você pensa, Paulo. Porque Paulo naquele momento estava acostumado com o alto clero de Israel. Aprendeu aos pés de Gamaliel, rabino judaico, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, hebreu de hebreus. Paulo era o cara, irmãos. Aí ele vai pegar um cara desconhecido para humilhar Paulo, para dizer assim: ó, quem é você? Porque quando ele vai citar isso lá em Atos 22, ele fala assim: um homem piedoso, segundo a lei, chamado Ananias, entrou e me impôs as mãos. O que isso mostra para mim e para você? Que Deus pega, irmãos, as pessoas que a gente não está esperando ser usada. Deus, ele vai escolher aqueles que a gente diz assim, ó, esse aqui é usado. E Deus fala: esse não, eu vou chamar quem você não espera. Aí ele chama Ananias, justamente também para humilhar a sabedoria, o poder que Paulo tinha. Ananias, irmãos, ele estava na brecha para ser usado. E quem se coloca na brecha para ser usado, disponível, Deus vai usar. Porque o texto vai dizer que ele vai dizer assim, ó: disse o Senhor numa visão. Ananias, ele rapidamente disse assim, ó, ao que respondeu: eis-me aqui. Ele estava disponível. A gente gosta de cantar: estou disponível, então usa-me. A gente canta, mas quando Deus fala assim: eu estou precisando de uma missão com você, a gente pula fora. E nós, quando olhamos a palavra do Senhor, a gente vai perceber que Ananias tinha predisposição para ser usado. Ele teve medo, mas teve disposição. E o chamado, eu vou te ensinar: todas as vezes que Deus te chamar, também vai vir temor, também vai vir medo. Mas debaixo disso, irmãos, você não está sendo chamado pelo homem. E quem é chamado por Deus, Deus vai garantir, Deus vai sustentar, Deus vai abençoar, Deus vai erguer. Aí ele diz: eis-me aqui. Ele se apresenta e o Senhor vai dizer para ele no versículo 11: então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Agora olha só a função, irmãos. Ele está dizendo assim, ó, vá agora, se apronte. Algumas traduções diz: se apronte. Na minha tradução é: dispõe-te. E olhando para isso, ele fala assim, ó, o que eu vou chamar você para fazer tem que ser agora. Levanta e vai. Porque se você titubear um pouquinho, você não vai. Chamado de Deus não é para amanhã. Chamado de Deus não é para você dizer assim para Deus: Deus, eu vou me preparar primeiro. Se Deus está chamando, já está pronto para você. Se Deus está te chamando, Ele já te capacitou. E Ele vai com você num caminho. Só que é interessante, irmãos, que quando a gente olha, vai à rua chamada Direita, ele está na casa de fulano, e ele está lá orando. É muito fácil a gente ver esse cenário, porque Deus está mostrando tudo o que está acontecendo. Mas olha que interessante, o versículo 12: e viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Eu quero te ensinar isso aqui.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem alguém aqui? Essa é uma pergunta muito séria na noite de ceia. Tem alguém aqui que já recebeu uma profecia de alguém, de alguma pessoa, que trouxe confusão para a sua vida? Levanta a mão para me ver. Já? 4 pessoas. Os outros ficam com vergonha de levantar. Irmãos, olha que interessante isso aqui. Deus está falando com Ananias. Vá na rua tal, na casa de fulano de tal. Tem um homem lá chamado Saulo, apelidado de Tarso. Ele está orando. Agora no versículo 12 completa essa assim, ele viu. Quem viu? Paulo. Olha que interessante, irmãos. Deus está mostrando numa visão a Ananias o que ele precisa fazer, mas Deus está também mostrando a Paulo o que vai acontecer. Ele está dizendo assim, ó, eu já mostrei para ele que Ananias vai chegar lá, que você, Ananias, está chegando lá. E por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque profecia não traz confusão. Irmãos, se profecia causar confusão na sua mente, deleta. Descarta. Porque profecia é para trazer algo sobre a sua vida que você está vivendo, uma direção, uma consolação, uma exortação. E tem um monte de profecia. O cara virou para mim, com 26 anos de idade, você vai ser usado no mundo inteiro. Eu fiquei doido. Eu só preguei Cataguás, Muriaé e Miraí até hoje. Boa família. Ubá. Irmão, está faltando... Mas está cumprindo, mas era com 26 anos, já tem 36. Estou achando que eu estou no Cronos ou no... O tempo de Deus não é o meu tempo. Irmãos, agora olha para mim. Sabe o que está acontecendo aqui? Deus está falando com Ananias. Ananias, vai em tal lugar assim, assim, assado. Porque eu já mostrei para esse homem que está lá, aguardando a sua chegada, que vai chegar um homem chamado Ananias, vai impor as mãos, já está tudo no esquema. Deus preparou o caminho. Deus está chamando Ananias para um desafio. Deus está preparando o caminho para Ananias. Só que Ananias vai ter medo, irmãos. Por que Ananias vai temer? Por causa do currículo de Paulo. Porque muitas das vezes, irmãos, quando nós somos chamados por Deus, Deus não mostra aquilo que nós vamos viver. E se Deus mostrar aquilo que a gente vai viver, a gente desiste de primeira, sim ou não? Ó, se você for pastor, você vai ter que visitar na UTI, você vai ter que fazer velório, você vai ter que consolar os que estão chorando, você vai ter que visitar no hospital, você vai ter que pegar casamento quase acabando. Aí, mas isso é muito complicado, vou aceitar isso não. Mas Deus chama, aí no meio do caminho você vai descobrindo o que é. Como é. Porque às vezes a gente tem até a visão de como é, mas a vivência é outra história. Quando você pega uma situação é outra coisa. Por que Ananias vai temer? Deus está preparando tudo e a gente talvez pode pensar, tá fácil, o caminho está aberto. Mas Ananias tem o currículo de Paulo em mente. O currículo de Paulo está no coração de Ananias. Olha o versículo 12. O versículo 13, perdão. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém? Então ele começa aqui no versículo 13, citar os males que Saulo está causando aos santos, à igreja do Senhor em Jerusalém. Olha o versículo 14. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Olha que interessante, irmãos. Versículo 13 e 14 revela a fraqueza de Ananias no chamado. Quando Ananias ele responde para Deus, ele está dizendo assim: Deus, deixa eu te explicar um negócio que o senhor não está entendendo. Ananias aqui está querendo discutir com Deus para apresentar quem Saulo era. Deus, peraí, o senhor está me chamando para ir na casa de Judas, orar por um homem chamado Saulo, que ele mata cristãos, um assassino de crente. O senhor está me chamando para ir lá. O senhor está de brincadeira comigo.
Talvez o que Ananias queria era dizer para Deus assim: eu tenho razões, eu tenho desculpas válidas para dizer não para o Senhor. Deus, esse homem que o Senhor está mandando eu ir lá, esse homem mata crente, e o Senhor está mandando eu ir lá. Esse homem, eu tenho ouvido coisa desse homem aí, que só pode ser loucura. Irmãos, diante do chamado de Deus, olha aqui para mim, diante do chamado de Deus, todos nós sentiremos medo. Irmãos, não tem facilidade, não tem coisa fácil. Diante do chamado de Deus, irmãos, não tem questão totalmente simples. Eu lembro diante dos desafios do chamado de Deus na minha vida, irmãos, eu temi muitas das vezes, Eduardo. Eu olhava para os desafios e as pessoas olhavam para mim e eu pensava: meu Deus, eu não vou conseguir suportar. Eu fui consagrado com 19 anos de idade, irmãos, solteiro. As pessoas talvez olhavam para mim e falavam assim: isso nem pastor, isso é criança. Quando eu fui consagrado, eu andei 1 ano andando de calça comprida, porque eu tinha medo daquilo que as pessoas iam olhar para mim e me julgar. Diante do chamado de Deus, às vezes nós tememos, e Ananias está temendo. Eu não posso ir, eu não consigo. Foi talvez o mesmo sentimento que Moisés teve ao chamado de Deus: eu ir a Faraó? Como eu vou chegar diante de Faraó? Irmãos, eu temi muitas das vezes da minha vida. Eu temi no dia que eu fui chamado para fazer um velório com essa igreja cheia. Eu era jovem ainda. Eu acho que eu sou jovem até hoje. Sim ou não, Natália? Minha esposa disse que eu sou. Eu temia. No dia que a Estela veio em Miraí, irmãos, fizeram aquela marcha para Jesus, os pastores votaram, e eu ganhei para pregar. Irmãos, tudo que eu não queria era pregar. Eu não estou dizendo para você que quando você não quer, Deus quer. Então, se você diante do chamado conseguir fugir, continua fugindo, porque quando Deus vem, o chamado dele é irresistível para nós. Você está tentando fugir e Deus está atrás de você. As coisas estão andando errado porque Deus está atrás de você. As portas estão fechando porque Deus está atrás de você. As coisas não estão fluindo porque Deus está atrás de você. Irmãos, programa Sintonia com Deus, pastor. Lembrei hoje disso hoje. A gente foi fazer um programa na rádio. Irmãos, como é difícil falar na rádio. Ninguém está te vendo, mas você ir no programa da rádio falar, dificílimo. Eu temi. Primeira pregação aqui na igreja no domingo, irmãos. Eu entrei no quarto 10 da manhã, só saí 6 da tarde. Eu temi. Eu tive medo. E até hoje, às vezes as pernas balançam. Às vezes as pessoas pensam: pastor, pregar é tranquilo. É tranquilo para quem está levando de qualquer maneira, mas para quem leva a sério, é apertado, é arrochado. E até hoje eu temo. E eu não quero perder esse temor nunca. Diante do chamado, Ananias está apresentando as desculpas para não ir. Mas Deus está dizendo para Ananias assim: Ananias, pode ficar tranquilo, eu já fui na sua frente. Tem alguém que precisa entender essa palavra. Tem alguém que precisa entender essa palavra. Você está tendo até desculpas, mas Deus está dizendo assim: porque eu te chamei, eu já fui na frente. Mas ele mata, mas eu já fui na frente. Mas ele açoita a igreja, mas eu já fui na frente. Mas ele é como um leão que não pode ver um pedaço de carne. Fica tranquilo, Ananias, eu já amansei o leão está dormindo. Você pode entrar lá, impor as mãos dele e ele vai recuperar a vista. Levanta a mão que eu quero profetizar
profetizar essa palavra sobre você. Quando Deus te chama, Ele também vai na frente, porque Ele é que abre o caminho. Ele vai direcionando, Ele vai amansando aquilo que precisa amansar, Ele vai preparando a estrada para você percorrer. Ele é aquele que vai à sua frente. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Eu já fui na frente, olha o texto, versículo 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Ele está dizendo, irmãos, olha que forte isso. Ananias fala para Deus o currículo de Saulo. Deus sabia do currículo de Saulo, sim ou não? Ele mata, ele persegue, ele açoita, ele faz isso, ele faz tudo isso. Agora o versículo 15 vai dizer: vai, porque este é para mim. Fala comigo, este é para mim. É meio que Deus estivesse falando assim. Ananias está dizendo: mas ele é assassino, mas para mim é escolhido. Vou falar de novo. O povo na cidade fala que ele açoita os cristãos. O povo na cidade fala: mas para mim é escolhido. Mas o povo fala que esse Saulo aí, ele persegue a igreja, açoita os irmãos que estão no caminho. Mas para mim, não, ele é escolhido. Eu estou dizendo para você nessa noite que para um monte de gente você pode ser um monte de coisa, mas se para Deus você for um escolhido, aleluia. Tem muita gente que vai te julgar, falar: aquele lá foi isso, aquele lá foi aquilo, aquele lá foi assado. Mas se você para Deus for um escolhido, isso já é suficiente. Você não precisa nem ficar se importando com aquilo que as pessoas estão dizendo ao seu respeito. Se você for para Deus escolhido, já basta. É como se Deus estivesse aqui com Ananias dizendo assim: ó, pode ir. Ele matava, mas agora ele vai morrer. É como se Deus estivesse dizendo para Ananias assim: Ananias, eu não vou te repreender com severidade. Deus também não descarta a insegurança de Ananias, irmãos. Deus aqui, Ele é complacente. Deus aqui é misericordioso com a dúvida e a insegurança de Ananias. Calma, Ananias. Você tem tudo isso em mente sobre Paulo. E você sabe o que realmente aconteceu na vida de Paulo. Mas ele é meu. Ele é para mim. A cidade fala que ele açoita, que ele persegue, que ele mata. Ninguém escolheria Paulo. Mas eu não olho como o homem olha. Eu não vejo como o homem vê. Quando Paulo vai escrever acerca da nossa vocação, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, Paulo vai dizer assim: reparai, irmãos, na vossa vocação. Olha o texto. O Senhor, olha o versículo 26. Eu falei o 27, né? Olha o 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Deus está falando assim: diante do chamado, eu não chamei muitos poderosos, sábios, segundo a carne. Olha o texto, versículo 27. Ele vai dizer: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Talvez, irmãos, na cidade de Damasco ninguém apostaria uma ficha em Saulo. E talvez Ananias não apostava uma ficha em Saulo. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Se você está aqui é porque Deus escolheu os loucos desse mundo. Se tem gente maluca é na igreja, irmão. Né? Ex-maluco. Ex-tudo tem aqui. Mas glória a Deus. Porque nós ouvimos o chamado irresistível do Senhor. É como se fosse um dia Deus falasse assim, ó: vai porque eu escolhi ele. Vai porque eu escolhi ela.
Aí Ananias, irmãos, ele vai. Olha o versículo 16. Portanto, eu lhe mostrarei que importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi entrando na casa, impôs as mãos sobre ele, dizendo... Irmãos, ele vai. Eu não sei o que aconteceu no percurso, mas ele vai. E é interessante, irmãos, que ele acha a casa. Agora pensa, ele chegando na casa, Paulo está lá, Ananias chega. Como que ele vai começar o diálogo? Como que ele vai começar a conversa? Olha como é que ele conversa. Começa a conversar com Saulo. O texto vai dizer: Saulo, irmão, versículo 17. Chegou este fato ao conhecimento de todos. Assim os judeus, como esse texto aí está na... Qual tradução, hein? Está no 19, foi? Nossa, doido, gente. É Atos 9, jovem. Isso. Olha que estava um negócio estranho. Olha o texto. Então Ananias foi entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo. Primeira coisa que Ananias vai dizer com Saulo, ele vai chamar ele pelo nome. E o segundo ponto: antes era assassino na boca de Ananias. Antes era perseguidor na boca de Ananias. Mas agora é irmão. Tem gente que converte, na boca de Miraí está assim: isso aí era assassino, adúltero, ladrão, prostituto, roubador. Mas depois que converte, tem um encontro com Deus, ele não é isso mais. Lá fora, eles estão dizendo uma coisa, mas depois que Jesus entra, salva, limpa, purifica, passa o banho de sangue nele, ele agora é irmão. A paz do Senhor, irmão. Ele antigamente, e aos olhos de toda a sociedade, não prestava, porque ele era perseguidor. Mas agora Ananias está chegando dizendo: Saulo, irmão, porque agora ele foi alcançado. Ele entrou para a família de Deus. E o texto vai dizer: irmão, o Senhor me enviou a saber. Ananias não está indo no seu nome. Toda vez que você for alcançar alguém, não vá no seu nome. Não vá no nome da Batista Reviver. Vá no nome do Senhor. Ele está dizendo assim, ó: o Senhor me enviou aqui. Eu estou aqui em nome de Jesus. Deus me mandou nesse lugar. Aí o texto vai dizer, ó: a saber, o próprio Jesus, aquele que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. O mesmo Deus que encontrou Paulo chama Ananias e fala assim: vai lá com ele, impõe as mãos. Ele precisa recuperar a vista e ser cheio do Espírito Santo. E assim Ananias faz. Olha o texto: imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Irmãos, eu quero trazer isso ao seu coração nessa noite. Eu sinto que o Espírito Santo me comunica essa verdade para trazer ao seu coração. Nossa igreja precisa levantar Ananias. Ou você precisa desejar ser um Ananias. Tem muitos Saulos em Miraí que precisa de uma visita sua. Tem muitos Saulos nessa cidade que Deus já se revelou a eles e está precisando só de um empurrão. Tem muita pessoa dentro dessa cidade, irmãos, que Deus tem uma obra poderosa com elas. Mas eu sinto de Deus te dizer nessa noite: Deus está levantando e deseja levantar neste lugar Ananias. É como se o Espírito, em nome de Jesus, viesse por intermédio dessa palavra e dissesse ao seu coração: Ananias. E você só precisa dizer: eis-me aqui. E depois ele vai te mostrar o resto. Ananias era a resposta de Paulo. Ananias era a pessoa que Paulo precisava naquele dia.
Tem alguém aí que está afundado na depressão. Tem alguém aí que está com problema no casamento. Tem alguém aí que está com problema de finança. Tem alguém aí que as portas se fecharam. Mas em nome de Jesus vai se levantar alguém chamado Ananias nesse lugar. Enquanto você conversa com alguém, seja Ananias. Enquanto você corta o cabelo, Romário, seja um Ananias. Enquanto você faz um negócio, Giovanni, seja um Ananias. Enquanto você vende algo na sua empresa, meu irmão, seja um Ananias. Lá no açougue vendendo uma carne, Reinaldo, seja um Ananias. Eu estou vendendo um boi, Diácono Hélio, seja um Ananias. Deus me chamou para estar no comércio como João Pedro, eu estou ali sendo Ananias. Irmão, em nome de Jesus, o que Deus chama essa igreja é para levantar os Ananias, para impor as mãos daqueles que precisam. Aonde Deus te plantou, aonde Deus te chamou, o que Deus está nos chamando, irmãos, é para que se levante verdadeiramente os homens de Deus, que ouvirão o chamado de Deus e dirão: eu vou ser a resposta daqueles corações atribulados. Paulo, irmãos, nós não sabemos como estava a vida dele, mas ele ficou 3 dias sem comer, sem ver e sem beber. Pensa a confusão que estava a mente desse homem. Chega Ananias como um bálsamo, irmão. Eu profetizo essa palavra sobre a sua vida, que você, como Ananias, vai chegar em nome do Senhor como um bálsamo na vida daquele que está confuso. Se você crer, recebe essa profecia para o seu coração. Como Ananias, você será um bálsamo para aqueles que estão sem direção. O Senhor me enviou neste lugar há 10 minutos atrás, ou há meia hora atrás. Ninguém dava crédito para esse homem, mas a partir de agora, o Senhor mandou eu te dizer: você é um vaso escolhido. Deus deseja te levantar como Ananias para impor as mãos e abrir os olhos de alguém. Abra os olhos dos cegos. Seja Ananias para abrir os olhos daqueles que estão cegos. Seja Ananias na vida de alguém para impor as mãos sobre eles e eles serem cheios do Espírito Santo. Carregue algo dentro de você para transmitir a outros. Você tem um chamado, irmão. O seu chamado é muito mais do que frequentar a igreja aos domingos. O seu chamado é muito maior do que vir aqui 1 vez ou 2 por semana, ir na célula e voltar para casa. Não, Ananias mostra para nós que embora ele era um discípulo desconhecido, um homem desconhecido, mas Deus contava com ele e ele respondeu ao chamado de Deus. E ele chega para impor as mãos em Paulo e dizer para Paulo: seja cheio do Espírito Santo. Eu profetizo que onde você chegar, você vai carregar essa presença. Oh, aleluia. Eu profetizo que as pessoas que você conversar terão os olhos abertos em nome de Jesus. Eu profetizo que você será como Ananias, que está chegando não para trazer confusão, mas para trazer paz ao coração das pessoas. Eu profetizo em nome de Jesus que você, quando encontrar com alguém, não vai contar fofoca, falar da vida dos outros. O que você vai encontrar com a vida de alguém, você vai ministrar Jesus Cristo, você vai ministrar o Espírito Santo, você vai transmitir a eles o Evangelho de Jesus. Aleluia. Fale para alguém do seu lado aí: Deus está te chamando, Ananias. Fique de pé no seu lugar. E o mais interessante, irmãos, que Paulo lá em Atos 22, ele vai testemunhar que ele foi batizado. A pergunta é: quem teria coragem de dar a cara para bater e falar assim: eu vou batizar esse homem? Ananias batizou Paulo, porque Deus já foi na frente, amansou o leão e preparou o caminho. Ei, olha aqui, tem pessoas que Deus está te mostrando nessa noite que você precisa ser Ananias na vida delas.
se aproxime. Vá até elas. Irmão, eu vim aqui pôr as mãos em você, para que você recupere a vista. E mais, eu vou impor as mãos em você, e você vai ser cheio do Espírito Santo. Você carrega algo em você, que precisa ser transmitido aos Saulos que estão aí, que estão sem direção, confusos, precisando de um toque da graça de Deus. Quero convidar os diáconos a estarem aqui, mas eu quero orar com a igreja. Feche os seus olhos. É como se Deus estivesse falando, ao invés de falar a Ananias, Ele estivesse falando assim: Querosene, Ronaldo. É como se Deus estivesse dizendo assim: João Pedro. É como se Deus estivesse falando assim: Vinícius. É como se Deus estivesse falando assim: Josias, Vitória, Fabiane, Miguel. É como se Deus estivesse nessa noite sondando os nossos corações, sondando essa igreja e chamando alguém pelo nome. E você, em nome de Jesus, nessa noite, você não é forçado a nada, mas se você entendeu no Espírito Santo essa palavra queimar no seu coração, você vai responder para Deus o chamado, dizendo para Deus: eis-me aqui, Senhor. Pai, eu quero orar nessa noite. Quero te agradecer pela palavra do Senhor aos nossos corações. Eu não sei quem o Senhor está demonstrando o chamado, revelando algo nessa noite, mas tem alguém aqui com o coração queimando, e ele nessa noite diz ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Nós queremos responder o chamado do Senhor como igreja. Nós queremos responder o chamado do Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Espírito Santo, sopra neste lugar. Nós oramos, Senhor. Levanta os Ananias desse lugar, em nome de Jesus. Tem sonhos de Deus sendo gerados na sua alma. Tem coisas de Deus sendo geradas no seu coração. Enquanto você quiser continuar vivendo a sua vida, não fala isso aqui não. Enquanto você quiser continuar vivendo para você, não diga eis-me aqui não. Só fala eis-me aqui no dia que você dizer assim: Deus, eu quero abrir mão de tudo, porque o Senhor é tudo para mim. Amém? Deus está levantando os Ananias para a glória e louvor do nome dele. Nós vamos orar. Quero convidar o louvor também, mas nós vamos orar pela ceia do Senhor. Quero convidar os diáconos, diácono Tão, em nome de Jesus, pode pegar uma bandeja. Diácono Duda, pode pegar uma bandeja. Eu vou convidar o pastor Évito também para pegar uma bandeja, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos consagrar esse alimento espiritual nas mãos do Senhor. Tem 4? Tem não, né? 3. Amém? O diácono Carlos vai orar consagrando esse alimento espiritual nas mãos do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai, neste momento, Deus, nós estamos na Tua presença mais uma vez, Senhor. Pai, aqui está, Senhor, o alimento, Deus, o sangue, meu Pai, do Senhor, esse vinho que simboliza o Teu sangue,
esse pão, meu Pai, que simboliza o teu corpo. Meu Deus, mas eu peço ao Senhor, meu Pai, que neste momento, ó Deus, nós apresentamos diante do Senhor e pedimos ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha estar abençoando esse alimento, ó Pai. Que todos, ó Deus, que tomar, meu Pai, esse cálice e comer deste pão, meu Pai, que seja abençoado, que seja fortalecido com a tua presença. E que o teu amor, meu Pai, reina sobre eles. E que nós venhamos, meu Pai, em nome de Jesus, estar recebendo o teu corpo, o teu sangue. Que nesta noite, meu Pai, o Senhor venha estar abençoando cada um de nós que estamos alimentando em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode servir com muita alegria, em nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Aleluia. Bendito seja. Bendito seja o teu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante o seu Deus já estão. Cante. Alvo mais que a neve. Oh, aleluia! Alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa, quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas, eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o seu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, eleve a sua voz e cante. Alvo mais que a neve. Aleluia! Alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, Mais alvo que a neve serei. se nós a ti Confessarmos e seguirmos na tua luz. tu não somente perdoas, cante. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o seu sangue nos torna Senhor. Mais uma vez, alvo mais que a neve. Alvo mais Que a neve. Oh, aleluia! Alvo mais
Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Levante o pão. Se nós podemos ceiar, é pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus em nós, porque Ele nos escolheu. E aquele dia no caminho de Damasco, Ele se revelou a você, e alguém chamado Ananias impôs as mãos sobre você. Alguém participou da sua conversão impondo as mãos. E nós temos paz com Deus, porque nós fomos justificados mediante a fé. E o texto vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos o pão. O Senhor foi esmagado naquela cruz, Pai. Teu corpo foi moído. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bebamos todos. Quero convidar o diácono Hélio para levantar esse clamor em agradecimento. Você ore agradecendo a Deus. Amém, irmãos? Vamos todos juntos agradecer o Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo dia que começou, pela noite que está se findando. Obrigado, Senhor, por participar junto com o Senhor da ceia do Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoa cada um que entrou aqui nessa noite, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai, que nós nunca venhamos esquecer, Pai, que foi o Senhor, Pai, em nome de Jesus, que nos salvou, Pai, foi o Senhor que nos escolheu, Pai. Um dia alguém pôs a mão sobre nós, Pai, nos libertou, meu Deus e meu Pai. Estamos aqui hoje, Pai, para cumprir o ídolo do Senhor, meu Deus e meu Pai. Abençoa cada um, Pai, abençoa essa igreja, meu Deus e meu Pai. Abençoa a nossa comunhão, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo esteja no meio de nós. Em nome de Jesus, que por onde nós estivermos, por onde nós passarmos, Pai, sê conosco, Pai. Porque se o Senhor não for conosco, Pai, em vão nós andaremos por essa terra, meu Deus e meu Pai. Mas aonde cada um de nós, aonde eu for, aonde meu irmão for, Pai, Senhor, vá com eles, vá comigo, meu Deus e meu Pai, porque nós dependemos de Ti. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Você pode levantar as suas mãos e agradecer. Quantos foram perdoados nessa noite? Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse? Aleluia! Quantos foram libertos, alcançados por Jesus, que pode levantar suas mãos e agradecer? Oh Deus! O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Ele levou os nossos pecados. Ele perdoou a sua dívida. Aqueles pecados que nós estávamos presos e ninguém dava nada por nós, mas Ele foi lá, Ele despedaçou o aguilhão do pecado. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó inferno, onde está o teu aguilhão? Aleluia! Ele despedaçou tudo por intermédio do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia! Eu não te troco por
minha alma buscava e nada me completava. a tua presença, é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava E nada me completava. A tua presença que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, sejam com todos vocês e com todos aqueles que aguardam ansiosamente a vinda de Jesus, desde agora e para sempre. O povo de Deus diz: Deus te abençoe, uma semana abençoada. Tem alguns Saulos te esperando em nome de Jesus.